Bora então, povo. Então vamos lá para a primeira questãozinha nossa, que corresponde à questão 7, né, da UERJ 2020, no primeiro exame de qualificação. Questãozinha que fala sobre estequiometria, bastante interessante. Então bora direto a essa questão. Com o reflorestamento é possível minimizar os efeitos do aquecimento global, tendo em vista que uma árvore consegue captar, em média, 15,6 kg de CO2 lançado na atmosfera por ano. Sabe-se que, na combustão completa de gasolina, todos os átomos... Cara, essa informação vai ser muito importante. Na combustão completa de gasolina, todos os átomos de carbono são convertidos em CO2. Repara o seguinte, nesse texto também eu acho até um pouco confuso, mas ele está fazendo alusão a duas informações, ele está falando de duas coisas. Primeiro sobre a questão de absorção de CO2 das árvores, né, e depois ele fala sobre a combustão completa da gasolina. E aí ele continua falando no texto sobre informações da gasolina. Ele fala, olha só, 1 litro de gasolina contém 600 gramas de isoctano, que é uma das substâncias, né, proveniente, uma das substâncias que compõem realmente a gasolina, e 200 gramas de etanol. Ok, é a composição dessa gasolina específica. E no período de um ano, uma árvore é capaz de captar CO2 emitido na combustão completa de X litros de gasolina. Esse X corresponde aproximadamente a quanto? Galera, olha só. A UERJ é difícil cair esse aproximadamente, mas caiu aproximadamente é porque vai dar conta quebrada. Vocês vão reparar no meio do meu raciocínio que eu vou arredondar para facilitar a nossa conta, mas eu poderia usar uma calculadora? Poderia, mas na prova tu tem calculadora? Não. Então tu vai fazer o quê? Tu vai fazer a conta como tivesse na avaliação. Então a primeira coisa que você tem que entender é o quê? A questão está associando essas informações aqui, ó. Veja bem. Ele está falando da gasolina, porque a combustão da gasolina irá gerar o CO2, certo? E o CO2 pode ser absorvido pela árvore. Pela árvore não, por árvores, mas aqui por uma árvore em específico. Ele fala que, em média, uma árvore ela consegue captar cerca de 15,6 quilos de CO2, né, por ano. Por ano, tá? Essa informação vai ser útil. Por quê? Porque o que ele fala, na verdade, ele quer saber isso corresponde a quantos litros de gasolina. Porque a gasolina irá gerar o CO2 e esse CO2 irá ser absorvido pela árvore. Então é uma regra de 3, sabendo de qual informação. O que você sabe é a composição de 1 litro de gasolina. 1 litro de gasolina, né, a composição desse material foi dada pela questão. Em 1 litro de gasolina você tem duas substâncias que irão entrar em combustão. Entre elas o isoctano, né, que é 600 gramas, e você tem o etanol, C2H6O, né, 200 gramas. Você vai efetuar a combustão dos dois para ver quanto você gera de oxigênio. Então, ao final da minha história, essa questãozinha até é um pouquinho intensa, mas você vai descobrir qual é a quantidade de CO2, vou botar para cá, certo? De CO2 gerado na combustão de 1 litro, para você depois fazer uma comparação de quantos litros serão necessários para a liberação de 15,6 quilos, tá? Esse vai ser o final da nossa conta. Para isso, eu vou ter que fazer em partes. No momento inicial, eu vou ter que fazer uma estequiometria para ver quanto isso irá gerar de CO2, para depois eu fazer uma outra estequiometria para ver quanto isso irá gerar também de CO2, tá bom? Então vamos lá. No caso do isoctano, que é C8H18, como é que a gente monta uma combustão? Tá? O texto te dá uma dica, mas vamos supor que eu não saiba essa dica. Primeira coisa, é o combustível mais oxigênio, tá? Esses são os nossos reagentes. E se é uma combustão completa, se forma CO2 mais água, tá bom? E aí o que você tem que fazer é o balanceamento dessa reação. Para você balancear essa reação de forma correta, a proporção é 1 para 25,5 sobre 2, é porque eu já fiz esse balanceamento, fica mais fácil. Mas eu já vou dar um macete para vocês. 8 e 9, tá? Ou, se você quiser em números inteiros, aqui tem que ser 25, aqui
é 2, e aqui passa a ser 16, aqui passa a ser 18. Bruno, você falou que ia fazer comigo, com a gente as situações. Eu sei, é porque esse balanceamento é já conhecido. Só que e eu não quero dar foco nele. Por quê? Porque, olha só, por que eu não quero dar foco nele? Porque na questão te dá uma dica que ela é fundamental para exercícios que relacionem tanto a parte de termoquímica, quando a gente fala de calor com combustível, quanto a própria relação de CO2 gerado a partir de qualquer outro combustível. Todo o carbono será convertido em CO2. Então você não precisa fazer a conta. Na estrutura do isoctano tem quantos carbonos? 8. Então ele vai gerar 8 moléculas de CO2. Aqui, por exemplo, eu coloquei 2 para 16. 2 para 16 é 1 para 8, concorda? Então sempre que você for montar a relação, né, a proporção entre ele é 1 mol de C8H18 está para 8 mols, irá entrar em combustão e gerar 8 mols de CO2, tá? Essa é a proporção. Para essa questão, o que você quer saber é se eu tiver 600 gramas de isoctano, quanto eu vou gerar em gramas de CO2. Não é isso? Olha para cá. Eu quero saber quanto ele vai gerar de CO2. Depois eu fazer a mesma coisa com um etanol. Bom, para relacionar esses dois valores, eu posso usar essa relação aqui de cima? Não posso, porque está na unidade incorreta. Eu sei que é 1 mol para 8, não é? Eu não posso escrever aqui 1 mol para 8. Ó. Vou até colocar aqui. Ó. 1 mol de C8H18 está para... Nossa senhora, deixa eu botar 7 dígitos. Está para 8 mols. Você precisa converter o valor de mol para gramas. Para isso, você vai ter que usar o nosso conceito de massa molar. Bruno, como é que eu sei quanto vale 1 mol? Você vai ter que procurar na tabela. Tem tabela? Não está na questão, não? Não está na questão. Prova da UERJ, você vai ter que consultar a tabela periódica que vem no final. Nessa tabela, por exemplo, você vai encontrar aqui, ó, a massa do carbono, e a massa do oxigênio e a massa do hidrogênio. Então, vou voltar aqui, ó. Para não perder essa conta, deixa eu abrir um novo aqui, colocar aqui uma OBS. OBS, né? Massa molar do isoctano, ou seja, quanto pesa ele, a massa de 1 mol. Isso vai ser 8 vezes a massa de cada carbono, que é 12 pela tabela, mais 18. 8 vezes 12, isso dá 96. 96 mais 18, isso dá 114, tá? 114 gramas por mol. Se eu for fazer também a massa do CO2, vai ser... Aqui eu não botei que é 18 vezes 1, né? Só para deixar claro, porque hidrogênio é tão automático que a gente vai direto. 12, que é a massa de um carbono, mais 2 vezes 16, que é a massa de 2 oxigênios. Se você fizer essa conta, 44 gramas por mol. Então, tirei aqui um canto para fazer isso, eu volto para cá. Ó. Nesse caso em específico, em vez de escrever 1 mol, eu vou escrever a massa correta. 114 gramas de C8H18. Tá? E aqui, em vez de escrever 8 mols, eu vou escrever 8 vezes 44 gramas de CO2. Ponto. Aí agora eu faço a minha conta. Como é que é a conta? Olha só. Vou pegar aqui meu marca-texto, se você tem dificuldades em regra de 3. Isso vezes isso, isso vezes isso. Então aqui, para montar aqui direitinho, vai ser 114 vezes x. 600 vezes 8 vezes 44, tá? Vou abrir mais um aqui para a gente montar a conta direito, ó, para a gente não ficar perdendo. Aqui, ó, isso vai dar x é igual, vamos voltar para ver, 600 vezes 8 vezes 44. 600 vezes 8 vezes 44. Tudo isso dividido por 114. E aí que começa o estresse, porque você não consegue visualizar nenhuma simplificação. Nesse momento, quando você não consegue visualizar nenhuma simplificação, tu vai devagar. Por exemplo, esse número é par. Pode escolher qualquer um desses outros que também é par. Vou escolher o 44, tá bom? Só para ficar mais certinho.
E aí vai ficar o quê? Ó? Vai ficar 600 vezes 8 vezes 22. Tudo isso dividido por metade de 114. 114 dá 57, não é? 100 é 50, 14, 7, 57. Aí tu fala, pô, Bruno, como é que eu vou simplificar? Não é melhor fazer a conta logo? Você pode fazer a conta, eu vou até depois dar a dica aqui no final, né? Se você quiser logo aproximar. Mas 57, para quem não lembra, é múltiplo de 3, não é? Porque olha só, como é que eu sei que um número é múltiplo de 3? Um número é múltiplo de 3 quando você consegue somar os seus algarismos, a soma dos seus algarismos é múltiplo de 3 também, ó. 5 com 7 dá 12, 12 é múltiplo de 3, então 57 também é. E 600 também é, porque é o 6, né, gente? Então olha só, vou simplificar também. Aqui por 3, isso vai dar 200. Parece mais trabalhoso fazer isso, mas eu não acho. Com o passar do tempo você vai ver que é mais tranquilo às vezes. 57, olha só, 30, você pode estar fazendo um canto. 57 dividido por 3, isso dá 1, sobra 2, 27 dá 9, dá 19. Aí que tu se ferra. Porque 19 não dá para fazer conta. E aí você pode aproximar. Eu aqui de cara, eu aproximaria o 19, transformaria ele em 20. Bruno, para quê? Porque você está aproximando, para aproximar para fazer conta. Ah, pode? Pode, porque a resposta te fala que é aproximadamente. Então, você vai ver quebrando cabeça em dividir por 19? Se você tiver com tempo, você faz a conta. Se você estiver treinando em casa, você faz a conta. Aqui eu estou mostrando como é que você faria na própria prova da UERJ. 20, por que eu escolhi o 20? Porque eu consigo simplificar aqui, ó. E aí daria o quê? 10. 10 vezes 8 vezes 22. Isso vai dar. Aí eu tenho que fazer a continha aqui, ó. 22 vezes 8. 8 vezes 2, 16. Sobe 1. 8 vezes 2, 16. Dá 17. Com 10, isso dá 1.760 gramas de CO2. Ou seja, dentro de 1 litro tem 600 gramas de de isoctano. O isoctano, esses 600 gramas, quando queimados, irá gerar 1.760 de CO2. Vou até anotar aqui, ó, colocar aqui de azul para eu lembrar, ó. Isso vai lembrar, isso vai gerar 1.760 gramas, tá, de CO2. Falta fazer para esse cara. Caraca, mas conta é mesma linha de raciocínio. Então aqui, ó, a gente já fez aqui cálculo. Deixa eu abrir mais uma. Essa questão é mais trabalhosa, mas não é difícil não, ó. No caso do C2H6O, já fazia a mesma coisa. Agora, não vai precisar fazer a estequiometria nem a combustão completa, tá? Se são 2 carbonos, o que você pode escrever? Que 1 mol de C2H6O é necessário para gerar 2 mols de CO2. Bom, sabendo disso, o que você vai fazer? Você vai fazer o que? A estequiometria. Você quer saber que se 200 gramas de CO2 e escambau, peraí. Se eu tenho em 1 litro 200 gramas de etanol, quanto, né, isso vai gerar em gramas de CO2? Quanto isso na combustão vai gerar? É isso que eu quero saber. Eu posso colocar 1 mol aqui? Não. Vou colocar aqui só para a gente se guiar. Mas eu não coloco 1 mol aqui. Eu vou ter que converter esse mol para grama. E aí, qual é a sacada? Deixei aquela minha folhinha de cálculo aqui, ó. Do CO2 eu não vou precisar fazer de novo. Eu já volto aqui, ó. Isso aqui já dá outra questão, olha. Ó, eu já volto e risco aqui e coloco 8 vezes 44 gramas. Mas o etanol a gente não usou ainda, então vou ter que calcular. Mudar a minha caneta para vermelha. Massa molar, vou lá na minha tabelinha, do etanol, C6H2O. Isso vai ser 2 vezes 12. 2 vezes 12 é 24, mais 6 vezes 1, que é a massa do hidrogênio, mais 16. Se eu não me engano, essa conta do etanol vai dar 46 gramas, tá? Por mol. A gente volta aqui para ver, ó. Bom, então aqui, em vez de ser 1 mol, irei escrever 46 gramas. Vamos fazer a nossa conta? Olha só, pegar um marca-texto só para guiar vocês no raciocínio. X vezes esse número, 200 vezes 8 vezes 44. Que vezes 8? Eu não sei porque que eu botei 8 não, tá? Tá vendo como é que é aqui?
Eu reparei, aqui é 2, 8 era no outro caso, ó, aqui é 2, tá? Só para não ficar bugado. Então, ó, isso vai ser 46 vezes x, isso é igual a 200, vezes 2, vezes 44. X vai ser igual a 200, vezes 2, vezes 44. Tudo isso dividido por 46. E a gente pode simplificar. Eu vou simplificar logo esse 2 aqui com 46, não é? Se eu pegar esse 2 com 46, vai simplificar, vai ficar o quê? Vai ficar 23 aqui embaixo. Não é? E o 2 vai embora. 23, e agora ferrou, porque 23 é primo. 23 não é primo, gente? É, então não tem como simplificar ele. Aí tu vai usar outro NAG, outra sacada. Tu pensa assim, Bruno, não tá inventando isso. Não, cara, eu tô observando. Eu tô fazendo uma prova. Isso não é só para química, também é para matemática. Olha só, 44 não é 22 vezes 2? É, 23, 22 é quase igual. Ah, vai, porque eu vou simplificar mesmo. Ó. Tchau, tchau. Pronto. E aí sobrou o quê? Então 2 vezes 200. Então a resposta seria aproximadamente 400 gramas. Se eu queimar 200 gramas de álcool, eu vou gerar aproximadamente 400 gramas. Coloco ali, lá no meu começo, ó, 400. Então isso significa que 1 litro de gasolina gera quanto de CO2? 1 litro de gasolina gera o somatório desses dois números, né? Que eu não sei de cabeça, ó, 1.760 mais 400. Isso vai dar 0,0, isso dá 6, 7 com 9, 7 com 4, isso dá 11, sobe 1, 2.160 gramas, né? Ou 2,16 quilos. Aqui tem uma casa decimal só, aqui tem duas, né? Então eu vou aproximar mais ainda para 2,2 quilos, tá? Cara, tá louco. Vai ver que vai dar certo, olha só. Pra que eu faço isso? Porque agora eu faço a minha última regra de 3, ó. 1 quilo. 1 litro de gasolina. Reparem que eu tô escrevendo bastante. Na prova eu não escrevo não, eu rabisco isso aqui, mas só para vocês entenderem. 1 litro de gasolina irá gerar 2,2 quilos de CO2 na atmosfera. Eu quero saber quantos litros irão gerar 15,6 quilos na atmosfera. Coloco um X aqui, porque a pergunta era realmente em relação a esse X, e bora para a conta. Ó. X vai ser 15,6 sobre 2,2. E aí já mostro para vocês. Tem uma casa em cima, uma casa embaixo, você pode simplificar. É a mesma coisa que fazer essa conta aqui. O de cima e o de baixo é par. Vou simplificar? Vou simplificar sim. Isso vai ser, então, qual é a metade de 156? Metade de 100 não é 50? Metade de 56 é 25, 28. Então, isso é 50 mais 28, isso é 78. Metade de 22 é 11. E se você reparou os meus arredondamentos, 11 não dá para dividir por 78. 78 não dá para dividir. Qual é o mais próximo que tu sabe? Qual é o mais próximo que tu sabe? Eu sei que tu falou 7, porque é 77. 77 dividido por 11 dá 7. Aí tu fala, pronto, matou. É, matou. Você pode fazer. Eu não vou fazer aqui agora, pra gente não ganhar tempo, porque essa questão ela realmente é longa. Mas aqui, você pode fazer essa conta que você vai dar 7. Nossa, Bruno, questão chatinha para começar. Eu sei, mas foi a primeira de 2020. Veja bem. Diferente do TRI e do Enem, eu tô aqui falando com vocês, você não pode deixar uma questão em branco na UERJ. Uma questão ela vai te fazer toda a diferença. É uma questão mais difícil? É. Então você vai deixar mais para depois? Sim. Só que no caso da UERJ, o tempo é mais folgado que nas questões do Enem. Então cuidado com esse detalhe, tá? Você vai reparar ao longo das outras questões, até mesmo aqui nesse nosso arquivo, que não é bem assim tão difícil não. Tá? Algumas são bem mais tranquilas, se resolvem em poucos segundos. Tá? Então fechamos essa. Se você gostou dessa resolução, desse meu método, pode deixar um comentário, isso vai me ajudar bastante até para eu ver que vocês gostaram, e pode curtir. Curtir faz parte do processo, tá? Beijos e abraços e até a próxima.